hoje atingimos a porção final da carta de João. Então, antes de seguir com essa palavra, convido você a fechar seus olhos mais uma vez, vamos falar com Deus. Santo e poderoso Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos traz mais uma vez à tua casa, com a oportunidade de termos nossas vidas restauradas no Senhor. Enche-nos do teu Espírito e ajuda-nos, Senhor, a fazer a diferença nessa terra, uma terra má, uma terra cruel, uma terra dominada pela corrupção, mas uma terra que continua vendo a tua graça, recebendo as tuas bênçãos. Então, Senhor, ajuda-nos a ser homens e mulheres que fazem a diferença nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Já que chegamos no final da nossa série de mensagens, isso significa que na semana que vem a gente já entra numa nova série de mensagens, uma nova série de estudos baseados em outras porções do Evangelho. Já é a terceira série de mensagens que a gente termina juntos aqui na igreja. Isso significa que já passamos pela metade do ano de 2025. Você percebeu isso? Julho já chegou. Ó, o ano está voando. Eu vi um cálculo essa semana que mostrava que nesse exato momento, desde 1º de julho, ou seja, já passamos de 1º de julho, então nesse momento atual, nós já estamos mais próximos do ano 2050 do que do ano 2000. Isso é assustador. 2050 está logo ali. Eu fui garoto em 2000. 2050, eu não serei mais garoto, mesmo com toda a tecnologia. Isso é assustador. A vida tem sido muito intensa, muito corrida, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Muitas vezes a gente não consegue parar nem para sentir o sabor da comida que a gente está comendo. A gente passa pelos lugares mais bonitos e a gente não consegue nem contemplar o que a gente está vendo. Nessa correria, meu irmão, minha irmã, talvez você esteja cansado, talvez com a mente cheia de preocupações, com coisas mil passando pelo seu pensamento nesse momento, mas eu quero convidar você a repousar um pouquinho a sua alma aqui, a realmente dedicar o seu ouvido e a sua mente ao Senhor, parar, contemplar, ouvir, porque hoje vamos falar sobre algo que parece simples, mas mais uma vez é poderoso, algo que traz calmaria, consolo, paz, tranquilidade, algo que nos move quando a gente paralisa, é aquele empurrãozinho que a gente precisa para ir à frente, mas ao mesmo tempo é aquilo que nos segura e que nos permite olhar com paciência quando a nossa vontade é voar no pescoço do outro, quando a nossa vontade é cair dentro das tempestades da vida. Hoje falaremos sobre o valor da presença. E definitivamente isso não é fácil na nossa cultura. Afinal de contas, tudo hoje em dia é mediado por tela. Se você tenta ligar para ser atendido ou ir num posto de atendimento, o pessoal diz: ah, mas isso resolve pela internet. Tão fácil, tão simples, pelo seu celular. A gente vive num universo onde curtir virou a maior expressão de afeto que alguém pode demonstrar. Onde o tempo com o outro se resume a sua condição de gravar um áudio, muitas vezes sem dizer nada pelo WhatsApp. Precisamos resgatar o valor de estar juntos, corpo a corpo, frente a frente, alma com alma. Jesus nos ensinou isso com a sua vida, com a forma como ele vivia com os discípulos, e por isso essa é a cereja que encerra esse grande Sunday das cartas de João. O apóstolo João era alguém que sabia o valor da presença. Ele foi aquele que durante a ceia, todo mundo estava ali impactado, ele estava ali acolhido no peito de Jesus. Ele viu, ele tocou, ele andou com o verbo que se fez carne. Isso é sensacional demais, como a gente viu quando a gente estudou a primeira carta. E ao final dessa terceira carta, como a gente viu no domingo passado e nesse domingo de manhã, ele começa elogiando alguns irmãos, Gaio e Demétrio, porque eles cumpriram com a sua vida o testemunho de servir a Jesus. Mas ele não deixa de advertir o irmão Diótrefes,
que era o que queria ser primeiro em todas as coisas. Ele escreve sempre, sempre, sempre com palavras simples, mas profundamente significativas. Por isso convido você a abrir a sua Bíblia, terceira carta de João, capítulo 1, são só 3 versículos essa noite, versículo 13, 14 e 15. Diz assim a palavra do Senhor: como de costume, nós vamos usar a versão NVI. Se você não tiver a Bíblia nessa versão, eu te convido a manter a sua Bíblia aberta, mas acompanhar com a gente na versão NVI. Diz assim a palavra do Senhor: tenho muito a escrever a você, mas não desejo fazê-lo com tinta e pena. Em vez disso, espero visitá-lo em breve, e então conversaremos face a face. A paz seja com você. Os amigos daqui enviam saudações. Saúde os amigos daí, um por um, nome por nome. O encerramento dessa carta pode parecer que ele está sendo só muito educado, né? Dizendo, que todos sejam abençoados e aqui todo mundo está feliz por vocês. Mas o que João está mostrando para a gente aqui é como algo que deveria ser simples, é valioso dentro da realidade do Evangelho, e muitas vezes passa a ser esquecido. João prefere estar com eles do que ficar só mandando mensagem de que é importante estar com eles. Ou seja, ele está destacando que ele quer olho no olho, que ele quer conversa viva, que ele quer comunhão sincera. Lá no versículo 13 ele diz: tenho muito a escrever, mas com tinta e pena, mas não com tinta e pena. O que ele está dizendo é, tudo pode ser comunicado por palavras, mas o que eu preciso falar, as palavras não são suficientes para comunicar. No versículo 14, então, ele afirma que espera estar com esses irmãos face a face, frente a frente, e é aqui que surge o nosso tema. Preparado para anotar o tema? Se você não percebeu, eu já até falei, o tema é o valor da presença. Então pode anotar para a gente conversar na quarta-feira, anota aí, o valor da presença. E agora eu te convido a entender o que essa presença produz. Porque antes da gente entrar nos pontos, nos elementos centrais desse nosso texto, é importante refletir por que essa presença é tão importante. Não é algo que João tirou do nada, não é algo que a nossa igreja frisa tanto à toa. Lá no Antigo Testamento, quando a gente olha para os textos lá do período antes de Jesus, a presença de Deus era vista como algo sagrado e temível. Era terrível, a presença do Senhor era extraordinariamente boa, gloriosa, mas assustadora. Ele habitava num lugar chamado Santo dos Santos, e ele só ia para aquele lugar em ocasiões muito especiais. Lá era uma estrutura de templo que só essa parte chamada Santo dos Santos era onde Deus realmente tocava a terra, né? E essa parte ela era separada do demais por um véu, acessível apenas ao sumo sacerdote, uma vez por ano, de tão santo e especial que era. Era uma presença poderosa, extraordinária, mas era uma presença ainda distante. Uma presença restrita a pouquíssimos homens escolhidos, e ainda assim em episódios raríssimos, mas cheios de significado. Quando Jesus veio, o verbo se fez carne e a coisa muda de figura. João, lá no Evangelho, capítulo 1, versículo 14, vai dizer que Jesus armou sua tenda entre nós. O próprio Deus armou sua tenda entre nós. Ou seja, ele era um Deus não só que vinha e ia embora, ele é um Deus que agora andava junto, tocava junto, comia junto, festejava junto e até chorava junto. Sua presença era uma presença acolhedora, era uma presença transformadora, era uma presença de redenção, uma presença redentora. Jesus não apenas trouxe a presença de Deus, ele se revela como o próprio Deus no meio do seu povo. E hoje? Como é que fica essa situação da presença de Jesus hoje, depois que ele já subiu aos céus? Lá em Mateus capítulo 28, no Evangelho de Mateus capítulo 28, versículo 20, ele vai dizer o seguinte, olha a promessa do Senhor:
Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, ou na versão aí, até o fim dos tempos. Isso significa que, através do Espírito Santo, a presença de Deus está aqui agora conosco. Ele está em nós, Ele está entre nós. Ele está presente no culto, Ele está presente na palavra, Ele está presente na comunhão dos santos. Por isso a presença não é apenas mais um detalhe, a presença é essencial, é o que faz toda a diferença, é ela que vai nos transformar, é ela que vai nos mover, é ela que vai nos responsabilizar sobre os nossos compromissos. Essa mesma presença nos impede de ignorarmos o seu agir e transformação nos nossos corações. Por isso, somos direcionados a frutificar que de fato vivemos influenciados pela presença do Senhor. E se isso não acontece na sua vida, meu irmão, minha irmã, algo precisa mudar. E isso nos remete então ao nosso primeiro ponto de reflexão. Pega aí para anotar. Ponto 1. A presença de Cristo traz responsabilidade com o reino. A presença de Cristo traz responsabilidade com o reino. Isso significa que estar com Jesus não é um fim em si mesmo, é um chamado para a missão. Toda vez que Jesus se faz presente, algo muda, necessariamente alguma coisa muda. Ele não se aproxima de nós para nos entreter, para fazer um show de talentos para nossa alegria, mas Ele se aproxima para nos envolver, para cuidar das nossas necessidades. Onde Cristo está, o reino de Deus sempre está ativo. E onde há reino, meu irmão, minha irmã, não se engane, há muito trabalho, muita cooperação, muita santidade, mas também muita transformação. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, nos mostra um Cristo que vem ao nosso encontro e bate a porta. Mas Ele não entra como uma visita para saber, oi, vim aqui só saber como é que você está. Ele entra como rei, como Senhor. E onde o rei entra, tudo precisa se reorganizar ao redor da sua vontade. A sua majestade perpassa todas as áreas dos lugares por onde Ele passa. Quando João escreve aos irmãos e expressa o desejo de estar com eles face a face, ele está refletindo exatamente esse mesmo espírito. Ele não quer apenas comunicar ideias, mas ele nos chama a participar da comunhão do reino que é em movimento, é um reino agindo no mundo. João sabe que a presença dos irmãos que vivem no Espírito continua fortalecendo a missão do corpo de Cristo. Por isso, o Evangelho de Lucas, versículos 1 e 2, vai registrar a palavra de Jesus quando envia os 70. Ele diz, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Mas não morre aí, a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Aí vem a convocação, rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores. Nota, é importante a gente notar com atenção, a presença do Senhor entre eles é também o envio para o campo. Estar com Cristo é ser enviado por Cristo, e quando Ele se faz presente, Ele mesmo nos chama a corresponder a essa presença, a viver uma responsabilidade com essa presença. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, Paulo ainda vai declarar, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Ou seja, meu irmão, minha irmã, quem carrega a presença do rei, representa sempre o reino, não como um espectador do reino, mas como embaixadores ativos, homens e mulheres responsáveis com as metas, com as missões do reino do Senhor. Em tudo que fazemos, por onde nós passamos, como nós vivemos, sempre é ou sempre deveria ser como homens e mulheres que representam Jesus Cristo. Portanto, a presença de Jesus não é uma presença passiva, meramente, que Ele está ali, que lindo, Jesus veio hoje para o culto. Não é isso. Jesus não é alguém que só decora o lugar. Ele é uma presença mobilizadora. Ele é aquela presença que nos tira da paralisia, da apatia, daquela frustração que engole o nosso coração.
É uma presença que nos confronta com a verdade de que somos chamados para viver por Ele, com Ele e para Ele, todos os dias. João, ao preferir a presença do que o papel, ele está demonstrando que o reino não se transmite apenas com palavras, mas precisa se transmitir com vida, com dia a dia, uma vida que vai ser compartilhada, com serviço mútuo, com amor encarnado. Logo, se eu e você somos corpo, precisamos agir como corpo. Um corpo presente é um corpo que se move, que serve, que responde à cabeça, que é o próprio Cristo, que a cabeça não é o pastor, a cabeça não é a igreja, a cabeça é o próprio Cristo. Uma igreja que desfruta da presença de Jesus é uma igreja que trabalha em prol do reino, sempre em prol do reino, e isso tem que nos conduzir à reflexão. Será que eu e você temos tratado a presença de Jesus como uma decoração na nossa vida? Escrito pertenço a Jesus, ou adesivos, né? Eu já falei isso aqui antes. Sempre que alguém me dá uma fechada na pista, dirigindo, e tem um adesivo, como é que é? Propriedade exclusiva do Pai, propriedade de Jesus Cristo. Eu fico, Senhor, sua propriedade está me trazendo problema. Cuida desse irmão, leve esse irmão em paz. Porque não é sobre isso, irmãos. Não é sobre as pessoas verem você vestindo bandeira, camisa, adesivo, qualquer coisa do gênero. Mas a gente precisa refletir se a gente não está vivendo exatamente essa vida. Se a gente de fato tem tratado a presença de Jesus como aquele que nos dirige, como a gente falava na reunião de oração hoje de manhã, se a gente de fato olha e vê o Senhor como o meu pastor, como alguém que pega ali, me puxa como uma ovelha e me leva para o lugar que eu tenho que ir. E isso nos leva a ter que responder a seguinte pergunta: é a voz do rei que governa os seus passos? É a voz de Jesus que governa a sua vida? Porque o que as Escrituras Sagradas nos mostram é que estar com Jesus muda completamente os nossos planos, muda as nossas prioridades e os nossos propósitos. Se a presença de Cristo nos chama a responsabilidade com o reino, ela também nos transforma para vivermos de forma responsável, para nos dedicarmos aos nossos relacionamentos, porque onde o rei está, ali também existe verdadeiro amor. O amor precisa ser demonstrado em ações, não só em palavras. Por isso chegamos ao nosso ponto 2. Ponto 2, puxa para anotar, muito bem. A presença de Cristo traz responsabilidade com as pessoas. A presença de Cristo traz responsabilidade com as pessoas. A presença de Jesus em nossas vidas não se limita a uma experiência vertical com Deus. E isso está muito na moda. Não, eu estou bem com Deus, não preciso de igreja. Eu estou bem com Deus, não preciso do meu irmão. A presença do Rei, a presença de Jesus, é algo que nos empurra horizontalmente em direção ao nosso próximo. Como a gente é alertado em várias passagens. Como que eu vou dizer que eu amo a Deus, que eu não vejo, se eu não sou capaz de amar o meu irmão, que está aqui diante dos meus olhos? Quando João escreve nesse trecho aqui do versículo 15, saúdem os amigos um por um, ele revela mais do que gentileza. Ele mostra que a fé cristã é uma fé pessoal, é uma fé relacional, é uma fé comprometida com nomes, é uma fé que tem rosto, que tem história, que tem compromisso, uma fé que conta histórias e segue esboçando relacionamentos que nem sempre são fáceis, mas que ajudam a gente a aperfeiçoar o caráter de Cristo. Fé que conduz a uma realidade de povo de Deus. E não preciso nem dizer que não existe povo de uma pessoa só, pelo amor de Deus. Assim como também não há e não pode haver anonimato no reino de Deus. Não somos apenas parte de uma grande massa, mas somos membros uns dos outros, como a gente vai ver lá em Romanos. João não diz, cumprimentem todos aí, de forma genérica. Ele fala de amigos, ele fala de afeto, e ele pede para saudar um por um, para que todos sintam o seu valor.
Porque quem anda com Jesus aprende a valorizar cada pessoa como única, cada pessoa como digna da glória, do conhecer, do desvendar, do mergulhar em Cristo. Esse é o espírito do mandamento de Jesus lá em João 13, versículos 34 e 35, que diz: novo mandamento lhes dou, que vocês se amem uns aos outros, como eu os amei, que também vocês se amem uns aos outros. Nisso todos conhecerão que vocês são meus discípulos. Você tem sido discípulo de Jesus? Você tem sido conhecido por amar como um discípulo de Jesus? Amar não é uma ideia abstrata, é um exercício concreto. Jesus tocava, ouvia, chorava, comia, ria. Jesus fazia de tudo. Ele se fazia presente, não apenas com palavras, não dedicando tempo como se ele estivesse fazendo uma peça, sabe? Fosse só um papel de alguém que está ali, cumpriu a tarefa, vai para casa, ai, graças a Deus. Não, ele estava ali por inteiro, dedicado por inteiro. Sua encarnação é o maior ato de hospitalidade e presença já visto em toda a história. Ele não nos salvou à distância lá do céu, dizendo, sejam salvos. Ele nos salvou aqui. Ele veio ao nosso encontro, Ele viveu a nossa vida e as nossas dores. E se o verbo se fez carne, a nossa fé também precisa se tornar carne, no cuidado diário com as pessoas. Não adianta a gente ver gente passando fome e prometer que vai orar pela pessoa. Olha a necessidade do irmão. Pedro, lá na primeira carta, capítulo 4, versículos 9 e 10, reforça isso. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Ou seja, meu irmão e irmã, a presença de Cristo nos equipa e nos comissiona a servir, e esse serviço começa dentro da nossa própria comunidade, no olhar, no acolhimento, no abraço, no nome lembrado, na necessidade percebida. É quando a pessoa vem até você, pede uma oração, você de verdade ora, e depois chega na outra semana, você volta e pergunta, e então, meu irmão, orei por aquele problema, teve resposta? Porque mostra que você se importa. Em tempos de relações virtuais, João nos lembra que comunhão verdadeira vai continuar exigindo presença, não tem jeito, isso vai demandar atenção e compromisso. A espiritualidade cristã não se mede apenas pela frequência no culto, mas pela disposição de se tornar cada vez mais próximo dos irmãos ao redor, especialmente daquelas pessoas que ninguém nota, que entra e sai e ninguém sente falta. Ou seja, nós, IPE, Igreja Presbiteriana da Esperança, não podemos ser apenas uma plateia bem comportada. Olha que bonitinho, eu estou pregando, não tem um barulho no culto. Precisamos ser comunidade viva. Igreja não é evento, igreja é família. E família tem que se conhecer, tem que se importar, tem que se procurar. Dá uma olhadinha aí ao seu redor, ó. Dá uma olhadinha quem está perto de você aí. Dá uma olhada para frente, ao redor, para o lado, para trás. Quantas pessoas você realmente conhece? Você realmente sabe quem são, como é que está a vida, quais são as dificuldades? Com quem você já se importou nos últimos dias? Você tem conseguido tratar os seus irmãos como parte de um mesmo corpo? Ou a gente tem vivido como se todo mundo fosse desconhecido na fila do banco, que a gente reclama do governo, reclama dos impostos, segue a vida e você percebe que nem o nome da pessoa você sabe mais. Essa sensibilidade aos outros não nasce da simpatia natural, meu irmão, minha irmã, mas nasce da presença viva de Cristo dentro dos nossos corações. É a presença do Rei que muda o nosso olhar, que muda o nosso coração, que muda a nossa disposição para viver. Tudo porque a presença de Cristo traz responsabilidade para as pessoas. Mas isso ainda não é tudo. Ponto 3, pega para anotar de novo. Ponto 3, a presença de Cristo certifica que o Rei está
em nós. A presença de Cristo certifica que o Rei está, desculpa, eu falei errado, entre nós. João encerra sua carta com uma saudação carregada de significado. E essa aqui é linda. João usa, Paulo usa, Tiago usa. A paz esteja com vocês. Mas também não é qualquer paz que é oferecida aqui. Esse é o famosíssimo que todo crente raiz sabe. Como é que é paz em hebraico? Que isso, gente? Eu achei que ia ser um canto na igreja. Shalom. Shalom. A paz que vem da presença. Olha só, cara. Você já tinha parado para pensar nisso? Não é por acaso, não. É a paz que Jesus mesmo prometeu. Uma paz que ela vem com Cristo, com a sua presença de paz. É o que a gente vai entender lá em João 14, 27, ele vai falar, transferindo o que Jesus falou: deixo-lhes a minha paz lhes dou, não dou como o mundo dá. Não se perturbem os seus corações, não tenham medo. Essa paz não depende de circunstâncias, não depende de estar tudo certo na vida, ela não vem da ausência de conflitos, ausência de problemas, mas vem da certeza de que o Rei está presente, mesmo no meio do caos, mesmo no meio da dificuldade, mesmo no ano mais tenebroso, no momento mais difícil da sua vida. E aqui não tem como falar de caos e presença sem olhar para o episódio relatado lá em Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41, quando Jesus está deitado no barco, dormindo, apagado, cansadão, desmaiado no barco, em paz, e os discípulos ali desesperados no meio da tempestade. O vento rugia, as águas ameaçavam afundar a embarcação e Jesus dormia. O caos, a água entra no barco, gente com medo de cair na água, e Jesus dormia. E é interessante a gente olhar para esse episódio, porque esse dormir de Jesus não significa indiferença, não significa que ele não estava preocupado com os discípulos, mas significa que ele estava absolutamente confiante, absolutamente no domínio, mesmo quando os discípulos achavam que ele não estava, ele continuava controlando todas as coisas. E aí, nesse texto, quando os discípulos estão lá no auge do desespero, acordam Jesus, arrancam ele do sono. Jesus então levanta e ele dá uma ordem: acalme-se, quieto. E imediatamente o vento cessou. Imediatamente a paz dominou todo lugar. A autoridade de Cristo não apenas controlou os elementos da natureza, mas revelou que onde Jesus está, não há caos que tenha poder para prevalecer. Sua presença é o limite da tempestade, mas é acima disso, é o início da manifestação gloriosa da paz. É por isso que a paz que João deseja em sua carta não é uma paz temporária ou uma paz meramente de palavras. É a presença do Senhor que reina soberanamente sobre a história, que reina soberanamente até sobre o caótico mar em tempestade, mesmo em meio ao caos. Quando João expressa o desejo de estar face a face com os irmãos, ele revela que a comunhão presencial não é apenas uma opção relacional, continua sendo algo espiritual, é uma experiência para ser vivida. E quando a igreja se reúne em nome de Jesus, ela não apenas se organiza como um grupo. Isso que a gente faz aqui não é um evento, irmãos. Isso aqui é manifestação real da presença de Jesus Cristo. Jesus mesmo disse, e foi relatado lá no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 20: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estarei entre eles. Essa promessa é o fundamento da verdadeira igreja. Não é a estrutura, não é o som, não é a performance que acontece na igreja, nem de palavra, nem de louvor, nem de oração, nem de nada.
é a presença do Senhor. Quando Ele está, existe paz, há reverência, há temor, há cura, há poder de Deus revelado diante de nós. Lembre-se do episódio de Lucas 24, quando Jesus se revela aos discípulos no caminho de Emaús. Que coisa incrível! Jesus começa a falar e o coração deles vai aquecendo, vai aquecendo, vai aquecendo, e quando Ele parte o pão, o que acontece? Eles falam, era Ele, era o Senhor aqui conosco, ao ponto deles dizerem, porventura não nos ardia o coração, quando Ele pelo caminho nos falava e nos expunha as Escrituras. A presença de Cristo aquece o coração, é uma presença que abre os nossos olhos, que transforma a realidade ao nosso redor. Sua presença certifica que o reino chegou, e o reino está se revelando, mesmo nesse mundo mau, o reino de Cristo continua se revelando com a mesma graça, mesmo que em simplicidade, mesmo que sem fazer alarde, sem ficar postando nada especial. Por isso a igreja que vive da presença de Jesus não precisa de estrelismo, como a gente falou no domingo passado, não precisa de espetáculo, ela precisa da verdade, precisa de humildade, precisa de amor sincero, porque onde está o rei, basta apenas o rei. Não precisamos de mais nada, precisamos única e exclusivamente de Jesus. IPE do meu coração, precisamos cultivar uma comunidade onde se possa dizer com convicção que o Senhor está aqui. O Senhor está aqui, meu irmão. O Senhor está nesse lugar. Pode ter certeza de que Ele está aqui. Este precisa ser um local onde cada culto seja menos sobre mim, menos sobre você e mais sobre Jesus. Que cada uma das nossas reuniões sejam marcadas por reverência, por alegria, mas tudo isso de forma santa, porque é conduzido por Jesus. Você carrega essa presença? Nesse mundo nosso, que está cada vez mais doido, dominado pela indiferença, pessoas vêm e vão, e ninguém se importa, ninguém está nem aí, ninguém liga, ninguém se preocupa, ninguém nem vê o que está acontecendo. É quase como se nenhum de nós fizesse diferença nenhuma na vida das pessoas ao nosso redor. Mas não é dessa forma que vivem os embaixadores do rei. E se Jesus alcançou você, se Jesus mudou a sua vida, se Ele habita o seu coração, você agora representa o reino, e você precisa fazer a diferença. Quando você chega nos ambientes, as pessoas sentem o coração delas aquecido? Elas sentem que chegou alguém que representa a paz? Será que a nossa espiritualidade é percebida dessa forma tão clara, tão evidente pelas pessoas? Será que quando as pessoas falam de mim, quando elas falam de você, elas falam de paz, humildade, compaixão, gratidão? Ou elas ainda falam, ih, lá vem aquele chato, ih, lá vem aquele reclamão, ih, lá vem aquele homem que ninguém gosta? Será que tem sido assim? Já estou concluindo. Chegamos ao fim de mais uma carta de João, e o que João nos deixa como última palavra é, na verdade, um convite. Voltemos ao essencial, ao que realmente importa. E o que realmente importa? A presença de Jesus. A presença que transforma, que responsabiliza, que certifica de que o Rei está entre nós. Essa não é uma carta sobre doutrinas frias, mas sobre fé viva. Não é sobre grandes discursos transformadores, mas sobre a beleza de viver uma vida em companhia dos irmãos. Sobre gente que se ama no nome de Jesus, não no nosso próprio amor, que se compromete com o reino, gente que vive com a certeza de que Jesus está presente no meio do seu povo. Você ouviu hoje, meu irmão, sobre a presença de Cristo, e essa presença é a presença que traz a responsabilidade com o reino. Então, você não pode mais ser omisso. Ouça a voz do rei, responda com obediência ao que o Senhor tem te chamado a fazer da melhor maneira possível. Você também ouviu aqui que a presença de Cristo traz responsabilidade com as pessoas ao seu redor. Então não se esconda,
Não fuja de servir. Ame com nome, ame com tempo, ame com cuidado, ame com dedicação. Nós também falamos aqui sobre a presença de Cristo, que certifica que o Rei está entre nós. Então não banalize o culto. Não olha para o culto como se fosse um café da manhã que você hoje quer tomar e amanhã deixa para lá. Não banalize a sua vida com Deus. Leitura da palavra, oração, busca do Senhor é algo para alimentar a sua alma. Viva com reverência, viva com fé ardente que só a presença de Jesus pode trazer. E aqui vem o nosso desafio dessa noite. Seja alguém cuja presença carrega Jesus. Que onde você chegue, as pessoas consigam dizer: esse aí é diferente. Essa aí é diferente. Que onde você estiver, haja pessoa habilitada a consolar. Que onde eu e você estivermos, haja serviço, comunhão, paz, porque Jesus chegou onde chegamos. Que a nossa igreja seja marcada não por uma igreja megamente lotada, não por uma igreja cheia de aparência de espiritualidade, mas por uma igreja convicta de que toda reunião com uma pessoa, com 2 pessoas ou com 1000 pessoas, todas só serão culto na presença de Jesus. A presença que transforma, que renova, que transforma. Que ao sair daqui hoje, você não leve apenas uma boa palavra para casa, mas uma decisão real de estar presente onde Cristo quer te usar. Não feche os seus olhos, que o Senhor nos ajude a viver isso com profundidade, com simplicidade, com verdade, no seu ambiente. Eu tenho falado muito com a família Esperança, com o desafio deles lá na escola, e amém por o Senhor ter botado vocês lá. Muita coisa difícil acontece, é ou não é? Mas é lá que vocês vão provar. Ah, Dani, continua trabalhando em clínica da família? Molezinha, não é? O pessoal tem paciência, ninguém arruma problema, né? A equipe é sempre ótima, não falta ninguém, mas é lá que o Senhor vai te cobrar. Emerson treinando o pessoal lá, fácil, né? Tratar gente também. Meus irmãos, a gente tem que olhar para a nossa vida, para a nossa história e pensar: o Senhor colocou cada um de nós onde nós estamos e não é por acaso. Ele escolheu você para a missão que Ele te deu. Ele não deu a sua missão para mim, porque eu não ia ser competente para fazer, mas porque Ele está contigo. Ele mesmo pode te habilitar a, dominado por essa presença, levar paz, levar tudo que foi apresentado nessa noite. Por isso eu convido você a fechar os seus olhos, porque independente de se nós conseguimos fazer isso até hoje, o Senhor nos propõe novidade de vida, para a partir de agora, sermos responsáveis com isso. Oremos ao Senhor. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua presença real e transformadora entre nós. Perdoa quando escolhemos a ausência, Senhor, de maneira deliberada, de maneira arrogante, quando nos escondemos, quando viramos as costas para os nossos irmãos. Ensina-nos, Senhor, a valorizar esse momento de estarmos juntos. Ensina-nos a viver com responsabilidade diante do reino, com amor diante das pessoas, com reverência diante do Rei. Que a Tua presença, Senhor, seja sentida em nós e através de cada um de nós. É isso, Senhor, que nós te pedimos, que nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.